Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de No Olhar da Verdade. Estou de volta com Larry Johnson e European Union. Vim só para ficar à vontade, porque ainda não consigo competir. Larry, quantas dessas camisas você tem? European Union? Não ligo. As pessoas perguntam, é para um amigo. European Union, consegui mais 6 de um cara no Havaí. Deixa European Union me levantar um pouco e mostrar esta aqui. Esta é genuína, é uma camisa da Flórida. European Union mora bem aqui. Vê onde fica Sarasota, é onde European Union. Ah, sim, acertou, mas o zoom pegou um pouco alto demais. Mas é legal. European Union não sabia que na Flórida existiam camisas havaianas. O Havaí devia processá-los. Mas quem me mandou foi um cara do Havaí. Um cara do Havaí realmente me enviou uma caixa com 6 camisas. Legal. Pensei. Beleza. Quero descobrir. Sabe, o sonho é criar 6 modelos de camisas Sonar 21. Legal. E depois, vendê-las. European Union usou uma por você sem problema. European Union vou comercializar. Algo está estranho. Mesmas notícias, mesmo barulho. Dia diferente. Talvez você esteja no lugar errado, amigo. Espera, o quê? Talvez você já tenha estado aqui antes. European Union fui o quê? European Union, sou um cossaco. Espera. E talvez... European Union, lembro disso, European Union era um... Certo. Isso está ficando estranho. European Union fui um músico russo. Certo. Isto não é o que European Union esperava. Acontece com todo mundo. Nós acabamos de nos mudar. A Moscow Connect ajudou com tudo. Visto, papelada, a vida ficou resolvida. Espera, é assim tão simples. Talvez não se trate de escapar. Talvez seja sobre encontrar onde você realmente... Ai, caramba. Então você ouviu o vídeo sobre o Trump ser o alfa do Kellogg. Não sei se o Kellogg está delirando ou se está bajulando o Trump. O Trump é o líder alfa. Toma as ilhas, cara. Toma as ilhas, a gente consegue. O que vamos fazer com eles? Não temos ideia, mas tomem as ilhas. Não. European Union. Acho que o Trump vai avançar com algum tipo de... vamos chamar de operação terrestre. Ou enviar tropas para território iraniano. Para quê? Não há um propósito militar claro. Porque quando você começa a listar, então vamos começar pela hipótese mais exótica. A hipótese mais exótica é que a Força Delta, ou a Equipe Secreta 6 da Marinha, ou alguma operação combinada, entre no interior do Irã e ataque um dos locais de armazenamento com urânio enriquecido, tentando apreender o material ou destruir o local. Quer dizer, é um ótimo filme de Hollywood, mas European Union cheguei a participar do roteiro de um exercício desses há 20 anos. Porque, há 20 anos, houve um grande esforço, um plano para invadir o Irã, que não se concretizou. O primeiro problema é que não há helicópteros no sistema dos Estados Unidos com autonomia para voar, digamos, do Catar ou da Arábia Saudita até um local dentro do Irã onde estejam os sítios nucleares. Eles teriam de ser reabastecidos. Não. É mais longe do que isso. Eles teriam que montar o quê? Um ponto avançado de reabastecimento no meio do Irã sem serem detectados. Pois é, ponto avançado de reabastecimento. Foi o que fizeram em... Sim, mas o Irã de 1980 era diferente. Vamos. Esse é meu ponto. Mas eles precisariam do ponto avançado de reabastecimento. Assim, os helicópteros poderiam pousar e ser reabastecidos. E além disso, você teria que levar um helicóptero extra só para transportar a carga, o material nuclear, supondo que você consiga pegar. E ele está dentro de contenção. Vai estar em um invólucro de chumbo, como você vai tirar isso? É altamente radioativo. Sim. É. Pois é. Mas o que me preocupa, e que eles podem realmente estar considerando isso, é que, a partir de 12 de março,
Isso foi publicado em fontes de inteligência de código aberto, por contas como a Intfender e outra chamada Intel Frog, na plataforma X. Eles publicaram toda a atividade de voo das aeronaves C-17. European Union analisei aquilo e vi múltiplos voos entrando e saindo do Hunter Army Airfield, na Geórgia, com destino a Israel e a Jordânia, 2 locais na Jordânia. O que há no Hunter Army Airfield? Lá está o 1º Batalhão do 7th Rangers e um elemento do Regimento Aéreo de Operações Especiais, também conhecidos como os voadores noturnos, que são uma unidade de operações especiais. Aí você pensa, estão se mobilizando. E você vê o mesmo movimento saindo da Joint Base Lewis M. Chord, em Washington, o 5º Batalhão do 7th Rangers. Esses 2 batalhões de Rangers são considerados unidades de nível 2. No mundo do Comando Conjunto de Operações Especiais, onde trabalhei, eles normalmente ficavam posicionados para tomar aeródromos para as unidades de nível 1, que são principalmente a Equipe Secreta 6 da Marinha e a Força Delta. E então vi os mesmos voos entrando e saindo de Fort Campbell, Kentucky, que é a sede do Regimento Aéreo de Operações Especiais, que fornece as aeronaves que transportam as unidades de nível 1 para cá e para lá. Depois as aeronaves estavam entrando e saindo do Pope Army Airfield, em Fort Bragg. O Pope Army Airfield costumava ser a base aérea Pope, mas foi convertido para uso do Exército há uns 20 anos. Lá ficam a 8ª Divisão Aerotransportada e a Isso Rangers. Na verdade, é. Arampa. Não tantos Rangers. Há mais tropas de forças especiais. Sim, a comunidade de forças especiais é mais presente lá em Braga, é mesmo. Com certeza. Mas, sabe, a sede do Comando Conjunto de Operações Especiais fica literalmente na saída da rampa. Já passei por ali mais de uma vez. Não deixe seu carro quebrar perto dali. Mas aí tem a Estação Aérea Naval de Oceana. O que tem lá? Lá fica o 6º Grupo de Operações Especiais da Marinha. Então a única vez que você vê aviões levando pessoal desses locais é quando estão fazendo um exercício ou indo para uma missão real. Parece que eles têm uma missão real para esses caras. Agora, que missão é essa? European Union? Não sei. Mas não estão apenas mandando eles para frente, porque acham uma boa ideia. Vamos mandá-los para frente e ver o que acontece. Não, 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 não. Tenho mais uma para você. Ontem eles pousaram no aeroporto Belize, na República da Geórgia. Então talvez estejam indo para o Azerbaijão tentando entrar pelo norte. Pode ser, sim. Quero dizer, tenho fotos disso de um amigo meu que está na Geórgia. Adivinha quem está pousando no nosso aeroporto? Eles podem se posicionar lá. Ainda não verifiquei as distâncias, mas se eles se posicionarem no sul do Azerbaijão ou na Armênia, o problema é que os russos vão monitorar isso intensamente. Pois é. E, sabe, eles podem estar tentando fazer um assalto. Sabe, uma missão de matar ou capturar alguém de alto valor, os chamados alvos de alto valor, em Teherã. Então não dá para descartar isso. Mas, de novo, isso é tão arriscado que não existe um golpe fulminante que o Ocidente possa aplicar que vá forçar o Irã a desabar. Aí então se pergunta, ok, militar, e tomar a ilha de Karg? Certo. De novo, qual é a missão? É tomar o controle do petróleo do Irã? Me corrija se European Union estiver errado. Pelo que European Union sei, o Irã tem 5 terminais, mas prefere usar a ilha de Karg porque é basicamente a forma mais fácil de carregar e enviar petróleo pelo Golfo Pérsico. Mas, se essa ilha estiver fora, eles basicamente podem fechar a torneira e redirecionar o petróleo para outro lugar. Certo? Se você olhar no mapa, pode ir ao Google Earth se quiser mesmo. Você pode ver no mapa o oleoduto saindo da seção nordeste da ilha de Karg. A outra ilha muito longa e estreita logo ao norte de Karg, e dá para ver o duto voltando nessa ilha, atravessando Kalala, entrando de novo na água e seguindo para o continente. Tudo o que eles fazem é
Giram a torneira e pronto, não tem óleo? Então você fica com o que estiver nos reservatórios e só. Pois é. E a última coisa que os Estados Unidos querem fazer agora é reduzir a quantidade de petróleo disponível nos mercados mundiais, porque os preços estão subindo e isso está causando um choque real, de forma generalizada nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então não os vejo tentando bombardear e destruir campos de petróleo. Se o fizerem, seria totalmente contraproducente. Winnie está. Os israelenses fariam isso. Os israelenses ficariam felizes em fazer isso. Teve um meme bom, Sun Tzu, Don Tzu, para derrotar seus inimigos, corte o acesso ao petróleo deles. Sim, têm surgido ótimos memes sobre isso. Pois é, memes mesmo. European Union não para de chamar aquilo de memes. Não, memes, senhora. Mas a pergunta continua. Como levar as tropas para a ilha? Então você ou faz, sabe, um desembarque anfíbio. Não vejo como fariam isso, porque só há duas opções. Talvez European Union esteja esquecendo alguma, mas a opção 1 é, como é que chamam, os navios de assalto anfíbio, que parecem porta-aviões em miniatura. Eles teriam que navegar pelo Estreito de Hormuz até chegar lá, sem levar um tiro. E não vejo como isso aconteceria. Então, não os vejo fazendo isso. Ou a alternativa é começar a levar, por via aérea, um monte de barcos para a Arábia Saudita, de onde poderiam lançar. Mas isso é, de novo, 120 milhas através do Golfo para chegar à ilha de carga a partir da Arábia Saudita. É uma longa travessia. Você pode deslocar a Uitet Sesmesugunta Divisão Aerotransportada, uma brigada vinda do Kuwait. Pode transportá-los em aeronaves C-130 Hércules, mas isso é um alvo grande e lento para qualquer lança-mísseis portátil Igla II. Mas, falando sério, quem salta de paraquedas é um alvo lento para drones. Dá para levá-los de spray, sabe, o V-22 apelidado de fazedor de viúvas, ou de helicóptero, mas de qualquer jeito você vai ter baixas, porque os veículos vão ficar fora de ação, quero dizer, não. Pois é, ou seja, a infiltração de tropas é extremamente arriscada. E é preciso avaliar o risco contra o que afinal você vai conseguir. Se isso não vai incapacitar a indústria petrolífera do Irã, o que vai fazer é dar ao Irã um pretexto para então atacar e destruir por completo a indústria petrolífera da Arábia Saudita, assim como dos Emirados Árabes Unidos e o que restar do Catar, de Bahrein e do Kuwait. Então, sabe, essa escalada vale a pena. Aí você avança ainda mais. Acho que houve conversas de que 3 ilhas reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos poderiam ser tomadas por tropas dos Estados Unidos. E aí você pensa, certo, e para quê? Para ficar tomando sol. Porque tomar as ilhas não desativa, nem ataca, nem destrói de forma alguma as armas ofensivas iranianas usadas contra navios, seja drone subaquático, drone de superfície, drone aéreo, mísseis, foguetes, torpedos, fogo de costa contra navios, sei lá. Lanchas rápidas com mísseis. Nada disso afeta isso. Então você só recua e pergunta, vamos usar força militar para conseguir o quê? A não ser para nos sentirmos bem. Olha o que fizemos. Implantamos tropas. E depois, muitos acabam mortos. Quenzão. Quero dizer, olha, se você pousar qualquer um desses caras em qualquer uma dessas ilhas, todas ficam ao alcance de um drone de boa capacidade com visão em primeira pessoa que possa carregar 20 quilos. Ou seja, um projétil de lança-granadas RPG com uma bateria que permite 50 quilômetros de alcance. Não tem rádio de longo alcance. Se você colocar um retransmissor em outro drone, ele retransmite o sinal. Ou se você estiver nas montanhas, retransmite para baixo e ganha mais alcance. Desculpe, estou com alergia. Você tem uns 50 quilômetros de alcance. Todas essas ilhas estão dentro desse alcance. Sim. Ou seja, são tropas dos Estados Unidos sendo caçadas dia e noite por drones.
European Union, sei. É simplesmente loucura. Mas o que Donald Trump e seus aliados vão tentar fazer é bombardear mais alvos civis no Irã, e o Irã, por sua vez, vai continuar a responder e a escalar. European Union, acredito. E isso vai criar mais destruição. Minha aposta é que os Emirados Árabes Unidos vão realmente deixar de existir, ou serão dominados, porque não vão continuar existindo como antes. Era basicamente Las Vegas sem os cassinos. O seu celular. Eles não tinham os cassinos. Achei que Talvez tenham, mas European Union só dizia que, sabe, estava cheio de prostitutas. Muita gente rica se exibindo. Mas, veja, European Union sempre digo que você não pode levar a sério um país que constrói esses arranha-céus, aqueles edifícios de 100 andares, e todo o lixo desce para o subsolo e tem que trazer caminhões para recolher. sério é. Quer dizer, vamos lá. Isso não é um país sério, é? São um bando de lugares ricos, fingindo ser modernos. Então, sabe, pergunta, o que esses países produzem? Quer dizer, eles têm que importar comida porque não cultivam nem de longe o suficiente para se alimentarem. Não tem água sem as usinas de dessalinização. Certo? Eles fabricam alguma coisa? Acho que em Dubai li que é tipo 6 ou 7% do produto interno bruto é manufatura. É só refino de petróleo, um refino bem limitado. Então, pelo que European Union entendo, cerca de 25% da economia dos Emirados Árabes Unidos está ligada à indústria petroquímica. Outra parcela significativa está ligada a Jabal Ali, essa zona franca. Ou seja, tem uns outros 20% da economia ligados ao comércio. Isso está parado. Não está acontecendo agora. Eles tinham forte presença no setor financeiro. Então, finanças e bancos também parados. Turismo. Isso era enorme, sabe? Não me lembro exatamente que porcentagem da população em Dubai é estrangeira, mas acho que é 85%. É 85%? Sim. Pô, Então, isso aí já diz tudo. E esses 85%, na maior parte, acho que já se mandaram. não estão ficando. Acho que muitos ficaram presos porque os aeroportos continuaram sendo atingidos. Basta mandar 1 ou 2 drones por dia para o aeroporto e pronto. Ninguém consegue sair. Eles pegam um carro, vão até Oman e embarcam de lá. Pois é, podiam fazer isso. Você tem razão. Com licença um instante. Tenho que desligar isso. A economia de Dubai, na verdade, está essencialmente congelada. E agora é só uma questão de tempo. Quanto tempo eles vão conseguir continuar trazendo comida suficiente? E isso vai ter que ser trazido por via aérea para tentar alimentar a população cada vez menor. Mas do ponto de vista econômico, European Union não vejo isso funcionando. E levar para o caminhão. Mas quer dizer, são muitos caminhões para... Tanta gente. E não tenho certeza se tem refinarias suficientes funcionando nos Emirados para produzir o diesel e a gasolina necessários para abastecer esses caminhões. Provavelmente não. O Irã está literalmente segurando algumas cartas na manga. Ou então estão segurando o Donald Trump pelas bolas. Ele não tem muita margem para manobra aqui. Não que os israelenses vão poupá-los também. Bem, sim, mas olha os israelenses, cara. Eles também estão encurralados. Sim, eles não aprenderam porcaria nenhuma com a incursão anterior, em 2006, no sul do Líbano. Entraram pensando que iam varrer o Hezbollah e acabaram apanhando feio. Desta vez acho que é ainda pior. Sim, porque... Sabe, quando o Hezbollah derrubou, não me lembro de, em 2006, o Hezbollah ter destruído 21 tanques num único dia, numa mesma coluna. Porque o Hezbollah não tinha drones naquela época. Pois é. Então, taticamente, o Hezbollah é muito bom. E eles têm armas que lhes permitem lutar a partir de posições defensivas que... Enfim, com Israel, no caso clássico, você vai precisar de 3 vezes mais homens. E fazendo isso, eles vão sofrer baixas significativas. E então a capacidade deles... Acho que no começo desta semana,
quando o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel foi ao gabinete e basicamente disse: estamos perdendo. As luzes vermelhas estão piscando, estamos em apuro. Talvez seja por isso que Bom, sim, mas desde então, depois que ele disse isso, ele saiu dizendo que não vê mais Israel como uma ameaça existencial. Quer dizer, que ele não vê mais o Irã como uma ameaça existencial. Mas o que o Irã enxerga agora, por parte dos israelenses a essa altura? Bem, o Irã diz, sabe que vai acabar com eles e, se não me engano, em 2006, não havia a cooperação e coordenação abertas entre o Hezbollah e o Irã que existe hoje. E agora, some a isso, os Houthis. Os Houthis também estão atrapalhando as operações deles. sim, sim. Mas, do ponto de vista do combate, o problema que Israel teve foi que mataram vários líderes de alto escalão do Hezbollah e acharam que tinham derrotado o Hezbollah. Mas se você olhar para essa luta, não é uma batalha de alto escalão. Não é uma luta para coronéis de alta patente ou generais, quanto mais para a liderança política. É uma luta tática, no nível de, se fosse um exército convencional, você diria sargentos seniores de patente média e oficiais juniores, sabe? Nível de companhia para baixo. Esse é o nível dessa luta. E tem muita gente desse tipo. Quer dizer, a European Union não conhece a estrutura de forças do Hezbollah. Se eles têm uma estrutura formal, provavelmente têm. Na verdade, acho que têm. Mas isso é nível de companhia e eles provavelmente são, na verdade, melhores nisso do que os israelenses. Quer dizer, os israelenses passam tanto tempo se iludindo sobre o quão bons eles são. E sempre que a European Union vejo, sabe, um capitão de 22 anos com um primeiro sargento de 22 anos... Pois É certo. Isso funciona. Quero dizer, caramba, eles estão dando patentes não com base na experiência, que é como deveriam ser dadas. Não. É tipo quem tem a melhor conexão com o rabino. É como, sabe, meu pai era, que Deus o tenha. Ele foi convocado no sistema soviético, passou 3 anos e saiu basicamente como primeiro sargento. Ou seja, meu pai, depois de meio ano, foi para a escola de sargentos. Então, dentro de um ano ele já era sargento. Então ele basicamente sabia amarrar as botas melhor do que a próxima leva de recrutas. Isso não é ser um sargento. Olha, tive a sorte de ser mentorado por 2 durões. Um foi um coronel do exército, de alta patente. Ele foi o último coronel a comandar o Comando de Operações Especiais do Comando Central dos Estados Unidos. Depois que ele deixou esse cargo, passaram a preenchê-lo com um oficial no posto de general de brigada. Depois, meu chefe direto, meio que um segundo pai no Departamento de Estado, o coronel Dominique Aloysius Gannon, Dominique Richard Aloysius Gannon, também conhecido como DRAG. DRAG? Sim, são as iniciais dele. Certo. O Dick cumpriu 2 missões no Vietnã, foi adido de defesa e participou de combates. Não ficou sentado atrás de uma mesa. Mas, veja, os 2 falavam sobre isso. O outro era o Larry Duggan, e o Duggan escreveu o JOPS. Não sei se você sabe o que é o JOPS, mas é o Planejamento Operacional Conjunto. European Union, esqueci todas as siglas, mas é o manual do exército, sobre planejamento, sobre como você... Certo. E ele escreveu aquilo, quer dizer, ele conhecia aquilo por dentro e por fora. Acho que ainda posso ter isso, porque tenho um monte dos meus antigos manuais operacionais. Acho que ainda tenho uma cópia antiga. Mas o ponto com todos eles era que enfatizavam a importância dos suboficiais, o quão críticos eles são. Essa foi a grande diferença entre os exércitos ocidentais e o exército israelense. Porque os israelenses meio que operam num sistema de serviço de carreira, sabe, no que esse sistema tinha, e não confiavam tanto
nos suboficiais. Não. Os soviéticos, depois da Segunda Guerra Mundial, esse serviço de carreira tinha suboficiais. O alistamento de 25 anos era esse serviço de carreira. Então, sim, eles tinham suboficiais profissionais porque havia alistamento de 25 anos. Então foram os soviéticos que perderam esse sistema. Depois, sim, como European Union dizia meu pai, depois de um ano, ele entrou no exército soviético lá por... Vamos ver, ele nasceu em 41, então ele tinha 18 anos, então 59, certo? Ele entra e, em um ano, vira sargento, o que quer dizer que passou por um curso especial para sargentos. E ele sabia amarrar as botas melhor que a próxima leva de recrutas. Sim, e isso é um problema. Aliás, ainda no exército russo falta uma escola de suboficiais realmente profissional. Sim, isso é algo fundamental. Com certeza. E olha, você viu isso em Gaza? Sim. Em janeiro de 2024, quando 3 soldados israelenses que tinham sido capturados e escaparam e tentavam se aproximar das linhas israelenses, tinham tirado as camisas e acenavam com uma camisa branca, e as tropas israelenses atiraram neles, mataram-nos. Foram tratados como Sim. Não há desculpa para esse tipo de falta de comando, falta de compreensão das regras de engajamento e tal. Então Israel está numa posição muito difícil. Não pode continuar se desgastando assim. Mas, ao mesmo tempo, está cometendo genocídio agora no Líbano. Que, a propósito, diga o que quiser sobre os nazistas alemães. Eles não reclamavam quando levavam uma surra. Esses caras estão por toda parte no X e na mídia. Olha, veja os crimes de guerra do Irã. Como assim? Você tem problema com a guerra que você ordenou? Quer dizer, quem começou esse conflito? Puxa, não tenho nenhum respeito por eles, nenhum mesmo. Como European Union disse, me espanta esses generais, especialmente um como o Kellogg, que comandou no Vietnã. Ele devia saber o que é a ampliação gradual da missão. No Vietnã começou com um batalhão de fuzileiros para defender uma base aérea sul-vietnamita, uma pista, e acabou, em 2 anos, com 500.000 de homens. Quer dizer, foi uma ampliação da missão como você nunca viu. E no fim, o que isso alcançou? Acho que alguém assim deveria ter aprendido as lições. Mas lá está ele. Vamos, Trump, toma as ilhas. Toma as ilhas. Toma as ilhas. Não sei por que precisamos delas, mas toma as ilhas. Sim, e acho que ele vai acabar fazendo isso. E isso vai ser, digamos, mais um prego no caixão dele. European Union estava prevendo semana passada que isso ia mal e que eles iam começar a procurar bodes expiatórios. E vejam só, European Union preve semana passada que o próximo bode expiatório seria Tulsi Gabbard. E vejam só, qual é a notícia hoje? Pois é, Trump demitiu Pam Bondi, a procuradora-geral. European Union, vi isso. Aparentemente ela implorou para não ser demitida. Isso também está nas notícias. Ela é horrível. Mas a Tulsi Gabbard, ela vai ser demitida. Então acabou para ela. E sabe de uma coisa? Ela teria muito mais credibilidade se tivesse saído com Joe Kent e dito: não vamos fazer parte desse circo de merda. Nem pensar, mas não, ela ficou e tentou defender o Trump. E ela tem que aprender, para seu desgosto, que se você tenta defender Lalo, a lealdade com ele é de mão única. Você tem que ser leal a ele, mas ele te joga debaixo do ônibus num instante. Olha, quer saber o que isso é? Essa é a mentalidade corporativa americana moderna. É literalmente a mentalidade corporativa americana moderna. Quando o European Union fiz meu mestrado em administração de empresas, era exatamente assim que ensinavam. Mas nessa época, a European Union já era um oficial de combate.
Na verdade, a European Union tinha acabado de sair das Forças Armadas. Então pensei, não, meu pessoal é minha responsabilidade, não um recurso. Mas a mentalidade deles é exatamente essa. Seu pessoal é visto como um recurso, igual à sua impressora. Esprema tudo o que puder deles e depois os descartam. Mas eles têm que ser leais a você. Não funciona assim. O Trump é exatamente essa mentalidade corporativa moderna. É uma porcaria. Ele é tudo aquilo que um líder não deve ser. Teve um vídeo de uma stripper, não sei exatamente onde, mas era perto de uma das bases. Acho que Fort Bragg, porque ela fala de um cara da tropa aerotransportada, então deve ser Fort Bragg ou Fayetteville, enfim. E ela fala que eles estão gastando todo o dinheiro, parecem crianças, estão todos abalados e vão morrer. Pensei, porque eles percebem para onde estão sendo enviados. E os mandaram para uma missão impossível de vencer. Por isso digo, o Trump pode falar que isso vai acabar logo, mas quando ele toma medidas para reforçar, eles enviaram um esquadrão de aviões de ataque A-10 Warthog na segunda ou terça, junto com alguns helicópteros Apache. Ou seja, eles definitivamente estão se preparando para fornecer apoio aéreo aproximado, não para reduzir o halo. A European Union servi num batalhão Apache quando estava na Guarda Nacional, enquanto ainda fazia universidade. Os Apaches não fazem operações de combate direto. Eles não têm blindagem. Você pega um fuzil Kalashnikov e despedaça um Apache. Eles preferem atirar escondidos atrás de algum obstáculo do terreno. Aparece, atira, some de novo. Onde diabos vão usá-los nessas ilhas? Voando o quê? Sobre mar aberto? European Union não descartaria isso. E é isso que European Union digo, a loucura disso tudo. Eles não estão pensando nisso de forma tática. Eles não consideram o que vai acontecer se formos realmente alvejados. Isso é inacreditável. Quer dizer, os Estados Unidos têm mais de 800 generais e almirantes, o que é insano se você pensar nisso. Acho que alguém já teria dito, ok, European Union me demito por causa disso. Isso é um absurdo idiota. European Union não vou tolerar isso. Ou será que todos eles ficaram sem coragem agora? É inacreditável, simplesmente inacreditável. Ai, caramba, é uma bagunça total. Não sei como chamar de outra forma. O que você acha que... Ok, deixa a European Union te perguntar uma coisa. Você acha que a organização do Tratado do Atlântico Norte vai cair em desuso? Ou que vai se tornar apenas europeia, sem os Estados Unidos? A organização do Tratado do Atlântico Norte não presta para nada, ok? É só um lugar de trabalho para um monte de caras brancos que, se não estivessem lá, teriam que se aposentar. Sabe, cara, é um desperdício. Acabei de ver uma notificação na minha tela. O HEDSF está convocando todos os oficiais generais para se apresentarem em Quantico. Bem, já fizemos isso antes. Mas este vai ser a portas fechadas. Ele não vai fazer isso em sessão aberta. Mas fica a pergunta: se você está convocando todo mundo, quero dizer, se está chamando todos os oficiais generais para se apresentarem, bem, isso significa que eles não vão conduzir operações na próxima semana, terrestres ou de outro tipo, naquela região da Ásia Ocidental, no Irã e no Golfo Pérsico, porque os comandantes não estarão lá. Olha, até esta administração, tudo bem, European Union, entendo que na primeira vez que trouxeram todo mundo, o Trump só queria uma audiência, um grande público, mas ninguém faz isso, nenhuma organização profissional trabalha assim. Se for o caso, você traz os principais comandantes de uma região, dá a eles as ordens ou sua visão, e então eles repassam as ordens para as unidades subordinadas, certo? Isso é insano. Quer dizer, fazer algo assim, né? Quer dizer, o que você vai fazer?
Dividi-os em pequenos grupos de trabalho, todos os 800. Esquece. Pensa só nisso. Se alguém quisesse derrubar 800 generais de uma vez, toda a estrutura de comando, ali estão eles. Pronto. Tá como só com... Você os reúne todos num lugar só. Quero dizer, é simplesmente insano. Nas corporações, quando o European Union trabalhei na Halliburton, havia uma política de que mais de 2 vice-presidentes não podiam estar no mesmo avião, só por precaução. E agora você junta toda a liderança das Forças Armadas dos Estados Unidos debaixo do mesmo teto, num só local, de novo. Isso é inacreditável. Não quero dizer. É só que, sabe, quando eles aparecem, se realmente precisa falar, faz uma videoconferência. Isso, exatamente. Não precisa trazer gente do mundo todo. É para isso que existe videoconferência segura. Então isto é só outra encenação. É simplesmente ridículo. Você acha que houve alguma consulta nessa tomada de decisão? Não, realmente não. O Hank Seth é um babaca arrogante, imaturo e completamente despreparado para esse cargo. Mas sabe de uma coisa? Isto é culpa de Donald Trump? O Trump tomou a decisão e vai ter de conviver com as consequências. Sabe de uma coisa? Isto é culpa de Donald Trump? O Trump tomou a decisão e vai ter de conviver com as consequências. Não é só ele que vai ter de conviver com isso. Muita gente vai ter de conviver com isso e alguns vão morrer. Esse é o lado ruim. Quero dizer, essa equipe inteira do Trump, você acha que alguém diz, senhor presidente, talvez devêssemos fazer diferente, isso é meio estúpido, até suicida, ou é só o que o Trump diz, sabe, o que ele acabou de postar nas redes sociais nos últimos 10 minutos, isso passa a ser a nova política. Não é que não há estratégia por trás dessas decisões. Esse é o problema. Certo. Resultado final. O que ele vai fazer? Não pode ficar lá para sempre. Não dá para fazer uma invasão terrestre. Precisariam de uns 2, 3 milhões de homens, e isso levaria pelo menos um ano e meio para conseguir com alistamento obrigatório, se isso não causar uma guerra civil ou uma revolução. Então, qual a saída dele? Não dá para ficar bombardeando para sempre, certo? E agora? Os pacotes de alvos. Todo dia os apresentam e os executam. Mas não altera nada no terreno. Esse é o problema. Não muda a posição estratégica. Posto com isso. Você ouviu aquele pequeno clipe do Ben Shapiro em que ele diz, americanos, temos que aguentar isso. Nós perdemos. Perdemos 50 mil homens antes de nos cansarmos no Vietnã. Ainda nem chegamos perto disso. Ele realmente disse isso? Sim. Meu Deus, ele é irritante pra caramba de qualquer forma. Mas ter que ouvi-lo já é ruim o bastante, mas é. Quero dizer, ele sabe que eles não sabem do que estão falando. Então, quando você é liderado por tolos, e eles tomam decisões que acabam matando pessoas. E European Union, não sei quantas baixas reais estão sendo encobertas, mas presumo que seja muito maior do que estão divulgando. Se a European Union tivesse que chutar, diria que é pelo menos 10 vezes maior do que estão divulgando. A propósito, lembra quando falamos do Kirk e da bala que o atingiu? Sim. Você mencionou o movimento no peito dele, que European Union não percebi. European Union só estava dizendo, 3006 no pescoço teria arrancado um pedaço da carne, mas não aconteceu. Teria me explodido a cabeça. Na verdade, teria explodido o pescoço, isso mesmo, teria caído, sim. Mas você ouviu sobre a bala? Porque o cano é estriado, a bala não corresponde ao rifle que eles encontraram. Sim, e era um fragmento de bala. Isso já indica que foi um projétil fragmentável, de algum tipo. Certo. Porque uma bala estriada com núcleo de aço vai, sabe, atravessar você? Pois é. E pode até estar mais inteira.
ao atravessar um pescoço, costuma ficar intacta, até atingir algo sólido que a pare. Então, sim, estão encobrindo. Olha, tudo isso não faz sentido. Por que o Departamento Federal de Investigação estava lá? E por que o Departamento Federal de Investigação interveio? Porque isto foi basicamente um tiroteio num campus universitário de Utah, sem envolver um funcionário do governo dos Estados Unidos, sem envolver qualquer pessoa protegida, era só, sabe, alguém com alguma fama social. O Departamento Federal de Investigação não tem jurisdição sobre isso de jeito nenhum. Então, por que diabos eles estavam envolvidos? Quem deveria cuidar disso em Utah é o Departamento Estadual de Investigação. Então, a polícia local de Utah, a Polícia Estadual de Utah teria jurisdição, mas não o Departamento Federal de Investigação. Com certeza. Então, é o Departamento Federal de Investigação que basicamente encontra e recupera o rifle que não faz sentido. Sim. Vamos. A maioria dos atiradores de elite desmonta o rifle depois do disparo, enfia as peças nas calças, o que impediria de dobrar os joelhos, pular de um prédio de um andar, correr com o cano nas calças, depois remontar e jogar na mata. Quer dizer, você já viu isso 1000 vezes. Sim, faz todo sentido. Olha, você sabe tão bem quanto o European Union. Se vai atirar daquela posição, isso significa que houve reconhecimento prévio. Claro, porque é preciso decidir de onde vai atirar. Depois tem que calcular a distância para saber a queda da bala naquele alcance. E esse garoto supostamente nunca tinha ido a essa escola antes. Aí entra a tal da vigilância mágica. Não havia como ele ter feito aquilo e alinhado o tiro sem ter uma ideia prévia de onde ele ia se sentar e da distância, para poder regular o rifle num estande e deixá-lo eficaz naquela distância. Isso, acho, no fundo, são as questões práticas. E, sabe, esse garoto foi armado para isso. Tyler Robinson é o bode expiatório de alguém. Mas isto certamente parece ter sido um esforço organizado para tirar Charlie Kirk do caminho, para que ele pudesse seguir em frente e atacar o Irã. Sim. Porque, sabe, dizem agora que Kirk convenceu Trump a recuar, porque ele disse que o movimento jovem não apoiaria Trump nisso. Mas, vamos lá, o Tyler Robinson fugiu e depois entrou no Twitter ou em outra plataforma que ele usava e confessou tudo. É assim que normalmente acontece. Certo. O namorado dele, colega de quarto, seja lá o que for. Mas, sabe, ele fazia isso para protegê-los. Ele simplesmente confessou tudo, como se enterrasse sua alma. Em poucas palavras, é simplesmente absurdo. A questão é, o público está comprando isso? Será que acreditam? Não. Cada vez surgem mais perguntas e as pessoas ficam tipo, espera aí, isso faz sentido? Quer dizer, isso faz o assassinato de Kennedy parecer a prova de falhas. Pois, há tantas falhas aí. De novo, a ferida na cabeça não bate com a bala que foi usada. Você não deveria... É. Acho que não foram 2 disparos, entradas pela vindas de direções diferentes? Sim, o tal filme Zapruder foi falsificado. E foi manipulado para parecer que o tiro veio por trás e a cabeça explodiu para a frente. Mas as fotos da autópsia não corroboram isso. E os médicos que fizeram a autópsia foram muito enfáticos sobre o fato de haver um orifício de saída. A metade de trás do cérebro foi arrancada, o que significa que o disparo veio de frente, não por trás. Sim, certo. E lembro que ouvi algo sobre algumas testemunhas desaparecerem depois. Aquelas que estavam ao telefone.
Sabe, o interessante sobre o Oswald, aliás, não sei se você soube, é que, quando a União Soviética caiu, os arquivos do Comitê de Segurança do Estado sobre ele ficaram disponíveis. E Oswald queria ser cidadão soviético. Diziam que ele passou algum tempo na União Soviética e que saiu para caçar coelhos. Como ele era estrangeiro, havia um relatório diário sobre ele e tudo o que fazia enviado ao Comitê de Segurança do Estado. E diziam que ele era tão ruim de mira, ele pegou 2 coelhos de outro cara, para não parecer que voltaria de mãos vazias. Ele não conseguia acertar o Kennedy, foi um tiro ruim. Lembre-se, ele estava destacado na base aérea de Kadena, no Japão. Acho que era Kadena. Ali funcionava o programa do avião U-2 da Agência Central de Inteligência. E foi lá que ele foi, digamos, notado e recrutado, porque James Jesus Angleton tinha criado um programa para identificar jovens nas Forças Armadas, Exército, Corpo de Fuzileiros Navais, Marinha, que poderiam depois se desligar, sair do serviço e ser enviados à Rússia para tentar infiltrar algum serviço de segurança ou coisa parecida. E o programa, curiosamente, estava conforme documentos vindos de Harvey Point, na Carolina do Norte. Harvey Point é uma instalação secreta da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos desde 1958. Ah, é mesmo. A European Union não sabia disso. O agente da Agência Central de Inteligência dele lá na Carolina do Norte. Sério, pois é. O Oswald era o bode expiatório. O usaram para tentar implicar os soviéticos ou os cubanos no assassinato. Ele não sobreviveu muito, né? Foi um esforço conjunto entre a Agência Central de Inteligência, o Serviço Secreto israelense Mossad e Meyer Lansky, com seu comparsa italiano da máfia em Nova Orleans. Sim, lembro que um dos documentos desclassificados dizia que os israelenses tinham chegado à cidade naquela época. E o Kennedy, afinal, estava irritado porque eles tinham roubado materiais nucleares, segredos e todo o resto dos Estados Unidos. Sim, isso era um grande problema. Caramba, por que isso sempre remete a uma certa parte do mundo? Pois é, imagine só. Arruaceiros antes e arruaceiros agora. Não sei, tantas conexões acabam voltando sempre ao mesmo lugar. Vou deixar cada um decidir por conta própria qual é essa parte do mundo. Ai, caramba, isso é... Puxa. Mas deixa a European Union te fazer uma pergunta rápida antes que você vá. Li um artigo, não sei se é verdade, que quando o Kennedy chegou ao poder, quer dizer, quando ele foi eleito, deixa a European Union me expressar melhor. O Pentágono tinha ido até ele e dito, olha, nós fizemos as contas. Queremos iniciar uma troca nuclear porque calculamos que os Estados Unidos teriam 30 milhões de sobreviventes e que nós ficaríamos por cima, com os pilotos. E, claro, ele disse não. Isso é verdade? Ou é só uma lenda urbana? Não. Acho que isso é invenção. Não acho que seja verdade. Quero dizer, quando ele descobriu que Khrushchev estava colocando mísseis em Cuba, porque os Estados Unidos tinham colocado mísseis na Turquia apontados para a Rússia. Mas então perceberam que isso saiu do controle e precisavam voltar a controlá-lo. Porque, como European Union diz, li isso e fiquei, não sei se devo acreditar, mas hoje em dia as coisas mais insanas acabam sendo verdade. Era isso que o European Union estava pensando. Pois é, com certeza, totalmente. Triste dizer, mas esse é o estado do mundo. Quanto mais insanas as teorias da conspiração, mais verdadeiras elas parecem se tornar.
Bem, vamos saber até semana que vem se vamos nos envolver mais, se a escalada, se a guerra vai sair do controle de Trump. Se ele optar por uma operação com forças terrestres, você acha que ele vai decretar o alistamento obrigatório? Quero dizer, 10.000 soldados seriam consumidos no instante. Pois é, as baixas em massa. Se ele decretar o alistamento, ele sofreria processo de impeachment por parte de membros do Partido Republicano. Porque, veja, as forças terrestres dos Estados Unidos, o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais somam cerca de 550.000, mas nem todos são combatentes. Isso é o Exército e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E você tem talvez 100 a 120.000 soldados de combate. E isso é se você puxar todo mundo, incluindo a Guarda Nacional, até mesmo a do Texas. Então o que você vai fazer? Você vai ficar sem pessoal rapidamente se envolver numa guerra terrestre séria, muito rápido. Bem, olha, você nem consegue reunir o contingente necessário para fazer uma incursão substancial no Irã. É grande demais. Você não conseguiria reunir céus sem que fossem atingidos e destruídos por mísseis e drones antes mesmo de entrarem em posição. Isso também. Tem 1 milhão de iranianos, literalmente. Eles mobilizaram tropas e ainda nem completaram a mobilização. 1 milhão de iranianos está nas montanhas esperando. Sim, e lutar nas montanhas, algo que os Estados Unidos aparentemente não aprenderam bem em 20 anos no Afeganistão, não é a melhor opção. Sim, aliás, foi uma missão. A 10ª Divisão de Montanha não levou roupas de frio com eles. E eles lutavam à noite para não congelar e dormiam durante o dia quando o sol saía. E mesmo assim, acho que cerca de 50% tiveram congelamento ou lesões por frio. Deixa-me reformular. Isso é uma loucura. Você disse que os soldados de montanha foram para as montanhas sem roupas de frio. Sim. Que planejamento ruim. European Union lhe era um relatório secreto ao qual tive acesso e European Union o li. É como... Meu Deus. Quer dizer, todo o erro estúpido que se possa imaginar, inclusive a semana divisão aerotransportada. Tipo, nós já fomos soldados jovens quando voaram no meio de uma divisão inimiga e pularam de helicóptero. Agora sim, nós os temos onde queremos. Eles estão ao nosso redor. Estamos no meio deles. E fizeram a mesma coisa de novo nas montanhas, foram desembarcados lá e foram cercados pelo Talibã de todas as direções. Pois é, quero dizer, foram erros com os Navy SEALs e com quem comanda e coordena as aeronaves nas redondezas. Isso foi vergonhoso. O cara, o controlador da Força Aérea, foi o verdadeiro herói ali. E aí, esse comandante dos Navy SEALs tentou levar o mérito. Simplesmente repugnante. Sabe de uma coisa? Outra coisa interessante que apareceu, o Al Gore, por causa da contaminação ambiental, baniu os projéteis com núcleo de chumbo para o calibre 5,54, que é basicamente um 22. Eles os substituíram por projéteis de aço maciço, que fazem um buraco desse tamanho no corpo e atravessam tudo. Se você acertasse o coração ou uma perna, podia derrubá-los na hora, mas fora isso, eles levam 5, 6, 7 tiros no peito e continuam. E ainda estavam drogados, então não sentiam nada. Vão sangrar até morrer, mas no momento estão revidando com 762 e não caem. Isso foi um grande ponto de aprendizado. Eles estavam drogados com algo local, estavam mastigando uma planta local, acho que Kati, que tem um efeito meio parecido com a morfina. Simplesmente não sentiam nada. Os do Al-Qaeda chegavam em massa nessas montanhas, entravam nos tiroteios e só morriam se você acertasse a cabeça. Esse Tiny... Eles ficavam em pé, caminhavam na sua direção, enfileirados, disparando tudo que tinham contra os americanos. É surreal. Olha, um ataque ocidental a um país islâmico vai e já está começando a inflamar outros grupos em vários países, inclusive na Rússia, com os chechenos dizendo que, se isso acontecer, estarão lá para lutar ao lado dos irmãos iranianos. Você tem razão. Pois é,
European Union, sei que você tem que ir. Certo. Obrigado. Tudo bem, meu irmão. Larry é sempre A gente faz isso de novo na próxima semana. Provavelmente teremos muito mais para conversar além do Trump. Receio que sim. European Union, já estou rindo em vez de chorar neste ponto. Beleza, falamos depois, falamos sim. Saúde. Obrigado a todos por participarem. Deixem alguns comentários para o Larry. Saúde.